Boa noite, meu querido e amado ouvinte. Que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Canal Verdade que Salva. Muito obrigado pela tua participação. Uma pequena meditação ainda nesta noite. Diz aqui em Mateus 24, verso 6, na parte A. Nos diz assim: ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Amado, estamos vendo falar de guerras e rumores de guerras. Esses últimos meses temos visto um rumor de guerra intenso que não se para. Naquele estreito de Hormuz, a Inglaterra pedindo também providências contra o Irã, os Estados Unidos enviando mais tropas para aquela região, e assim há toda um rumor de guerra. A Arábia Saudita também se posicionando agora, pedindo que haja medidas da região ocidental contra o Irã. Tudo isso porque também um petroleiro foi preso, alguns drones lá também foram derrubados, e há um problema naquele canal que é onde passa a maior parte do petróleo do mundo, passa por ali, a maior parte, a maior porcentagem. E ali também há grupos terroristas no norte de Israel, levando as suas tropas naquela região da Síria, dizendo que vão sim guerrear com Israel. Amado, o rumor de guerra tem sido intenso, e um longo rumor de guerra, não é? Estamos ouvindo falar de guerras, e isso nos lembra que estamos num momento de transição, estamos num momento de passar uma linha divisória, a linha divisória que se passa para a grande tribulação. Nós sabemos que depois de um grande caos, certamente provocado por uma guerra, vai haver o levantamento, a saída do anti-Messias, do anticristo. Ele surge a partir de um caos, a partir de uma situação de guerra, né, de uma intensa destruição. Aparecerá aquele que vai trazer um acordo de paz, uma aliança, não é? É uma falsa paz, sim, é uma falsa paz. Ele vai se apresentar como aquele que pode salvar a situação, não é? E nós vemos a saída desse anticristo quando Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, no capítulo 6 de Apocalipse, ele abre os selos. Ele abre os selos, então nós vemos o sinal da saída do anticristo. Veja bem, aqui no capítulo 6 diz assim: é havendo o Cordeiro aberto um dos selos, é o primeiro selo, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e os que estavam assentados sobre ele tinham um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse é o anticristo, que é um imitador de Jesus Cristo, porque o capítulo 19 também fala que o nosso Salvador, o nosso Rei dos Reis, monta também um cavalo branco, não é? Mas ele é um imitador. Esse é o anticristo, no capítulo 6. Então nós vemos que a partir de um caos vai ser levantado o anticristo, não é? Mas quem está presente quando se levanta no capítulo 6 o anticristo? Nós vemos no capítulo 4 de Apocalipse, nós vemos que João foi arrebatado, viu uma porta aberta no céu no capítulo 4, e ele vê lá no céu o trono de Deus, cheio de glória, o arco-íris, viu ao redor os 4 seres viventes,
viu os 24 anciãos. Esses 24 anciões, a igreja que fora arrebatada, ancião porque é uma igreja que foi amadurecida, não é? Ela chegou à estatura do varão perfeito, por isso ela foi arrebatada, não é? Uma igreja que se preparou, representada por aquelas 5 virgens, representada aqui em Apocalipse capítulo 3, 8, que diz que diante dessa igreja que vence foi colocada uma porta aberta, e 3:10 fala que o Senhor vai livrar essa igreja da hora da provação. Então, essa igreja, esses 24 anciões, é exatamente a igreja. Eles têm coroas, esses 24 anciões, mas não são coroas de monarca, mas são coroas de alguém que venceu em batalha. Se fizermos o estudo teológico, vamos ver que são coroas de vitória que se conquistaram. A igreja que conquistou, não é? Como está escrito lá, uma das cartas aqui de uma para a igreja que diz: não deixe ninguém tomar a sua coroa. Então veja que esses 24 anciões estão coroados, é a igreja que foi coroada. E eles tiram as coroas e se prostram diante de Deus e adoram a Deus em cada ação, em cada atitude que ali ocorre. Nós vemos essa atitude de ação. E esses anciões também recebem as orações também que chegam até eles para colocar diante de Deus. Então nós vemos que eles têm participação nessa hora do período da grande tribulação que está sucedendo na terra. Não é? Então esses 24 anciões estão relacionados com as 5 virgens prudentes, não é? De Mateus 25, está relacionada com Apocalipse no capítulo 12, verso 5, diz que aquela mulher, que é a igreja, aquela mulher, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Essa igreja aqui, esse filho varão, que tem a estatura de Jesus agora, que amadureceu, que é representada pelos 24 anciões, é esse filho varão que foi arrebatado. É o mesmo grupo de pessoas, né? A igreja que se preparou e foi arrebatada. Nós podemos ver que depois o inimigo ele persegue essa mulher que é a igreja que ficou na terra, ele persegue ela. O que vai acontecer em 12:17? Veja que como ele não pode mais fazer nada com aquele filho que foi arrebatado, com aquele filho varão, e aquele filho varão diz que ele há de reger as nações com vara de ferro, né? E nós podemos ver que o Senhor dá essa graça aqui no Apocalipse 2, 26 e 27, para a igreja. Ele fala que a igreja que vencer também, ele vai reger com vara de ferro. Veja aqui: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, da mesma forma que ele recebeu do seu Pai, Jesus, a igreja também vai reinar. Então veja que esse filho varão, que é a igreja, que vai reger as nações com vara de ferro, agora no verso 17, que diz: e o dragão irou-se contra a mulher, 12:7, irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto da sua semente, e aos que guardam os mandamentos de Deus, e tem o testemunho de Jesus Cristo. Foi fazer guerra ao resto da sua semente. Quem era a primeira semente? O filho varão que for arrebatado. Mas ficou uma parte que são as virgens prudentes na terra, que não estavam preparadas na hora do arrebatamento. O dragão agora que perdeu o acesso de acusar a igreja diante de Deus, porque houve uma batalha no céu e o dragão desceu, e o filho foi arrebatado para junto de Deus, que é a igreja. Mas agora o inimigo está na terra e aqui ele vai fazer um trono no período da grande tribulação. Ele vai perseguir o resto dos crentes que ficaram. Esses aqui, ó, foi fazer guerra ao resto da sua semente. Ao resto quem? Os irmãos daqueles que subiram, que foram arrebatados. Ficou um grupo, ficou a igreja na terra, que na hora do arrebatamento não está preparada.
Então é isso que eu quero dizer, amado. Com esses rumores de guerras, estamos no momento de uma transição, de uma passagem, e eu digo uma passagem sem retorno, porque o rumor de guerra não haverá mais retorno. Ele está aumentando em tom e altura, não é? E cada dia mais grave está ficando esse rumor de guerra, não é? E ele vai acabar desembocando, sim, numa guerra. Mas depois dessa guerra, ou na hora dessa guerra, depois desse caos, surge o anticristo. Mas é aí que a igreja tem que estar preparada. Essa igreja que é representada pelos 24 anciões, pelo filho varão, né, que foi arrebatado, que está junto de Deus, que tem que estar preparado, ancião porque estão preparados, amadureceram na fé, na santidade, no amor, na misericórdia, no perdão, eles foram arrebatados, não é? Então é isso que nós temos que fazer, é orar e interceder, porque nós não podemos mudar esse quadro que está aqui de guerra e rumor de guerra, mas nós podemos interceder poderosamente, com amor, pelas almas que estão ao nosso lado, pelas pessoas que estão ao nosso lado, por os nossos familiares que ainda não encontraram o Salvador, para que não deixe de participar desse grande momento que vai haver do arrebatamento e que virá sim, porque quando surgiu o anticristo no capítulo 6, quando foi no capítulo 4, João já tinha visto os 24 anciões lá. João já tinha visto eles lá, tirando as suas coroas, adorando a Deus e participando. Então, quando o primeiro selo foi aberto pelo Cordeiro, os 24 anciões já estavam no céu. A igreja já estava no céu. Se ela já estava, porque o arrebatamento da igreja fiel precede a grande tribulação. Mas para isso, precisamos nos preparar e interceder por aqueles que ainda não encontraram o Senhor, para que possam ter a oportunidade de se consertar com o Senhor, se arrepender e alcançar também o arrebatamento. Amém? Que Deus te abençoe, uma boa noite, obrigado pela tua participação, muito obrigado. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, nós te agradecemos, porque as Escrituras estão aqui para que a gente possa entender, compreender, buscar, e o Senhor há de revelar cada dia mais para nós, Senhor, o que está sucedendo na face da terra. E nós queremos sim aprender para poder não ser enganado, mas estar com os olhos bem abertos, porque o momento da nossa redenção está chegando, está perto. Tudo isso estamos assistindo pelos acontecimentos atuais, Senhor, com esses rumores de guerra que agora aumentam aumentam em volume, aumentam em países que estão realizando esse rumor. É momento de nós estarmos bem acordados e despertos para se preparar, orando, buscando, te adorando, intercedendo e se preparar para a gloriosa hora do arrebatamento. Nós assim oramos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Uma boa noite, que Deus te abençoe.